Tem um canal no YouTube para vocês seguirem aí. Tá bom, galerinha esperta? Boa noite, Érica e Sirlene. Como estão vocês nesse tempo Boa de noite. corona crise? Ai, boa noite, estamos em casa. Em Vocês estão na casa de isolamento. quem aí? Na minha Vocês estão na... hoje. Ah, muito bem. Então, Sirlene teve que se deslocar, né, Sirlene? Sim, mas nós moramos próximas, né? Uma da outra. Até Ah, que nisso nós delícia! combinamos. Ah, então essa unidade funcional tá dando muito certo, hein? Com Com certeza. certeza. Show de bola. Bom, pra gente começar então, já falei, canal Psicodrama por Davidson Toffano no YouTube, que eu tô postando lá. Essa live, mais aqui umas 2 semanas eu vou salvar ela lá, vai ficar disponível, porque é informação, né? A gente tá compartilhando conteúdo teórico, prático de conceitos do psicodrama. E aí tem a setinha embaixo aí pra vocês convidar a galera e o coraçãozinho para dar moral para nós. Beleza? Érica e Sirlene, se apresenta pro povo. Ah, sim. Bom, eu sou a Sirlene, eu sou psicóloga, psicodramatista, atuei muitos anos na área de recursos humanos de uma empresa e mais ou menos 5 anos eu estou na área clínica, atuando como psicóloga clínica em psicodrama. Meu nome é Legal. Érica. Minha primeira formação foi serviço social e depois eu fiz a pós-graduação em psicodrama. E hoje a gente está atuando em unidade funcional na clínica, lá no Rio Grande do Norte. Ó, legal. Então, só afinando aí, as duas estão atuantes, né, com psicodrama, com experiências diversas, né, Sirlene na área organizacional e Érica na área da assistência, né, Érica? Sim. E ambas são atuantes como professoras e membros do Instituto Mineiro de Psicodrama. Sim, do INPS. Sim. Do INPS, que é a nossa escola, né? Com Nossa certeza. escola. Até hoje, né? Até hoje. Aproveitar o ensejo, mandar um grande beijo, um grande abraço para nossa querida mestra, né? Doutora, rainha, Maria das Graças, né? Que é uma dinossauro aí no mundo psicodramático. Espero que chegue esse beijo nela lá, tá? Ela é a nossa mentora, viu? Top demais. Nossa, muito boa. Ajudou a gente, né? Ajudou a gente a chegar onde a gente chegou, né? E Ajuda ajuda. até hoje, né, Davis? Isso ajuda até hoje, constantemente. Aquela ali só quando acabar o sopro da vida que vai parar, porque... É uma pessoa muito séria, muito competente, né? Não, especial. Graça é especial. Sem graça em Minas, não teria psicodrama, hein? É verdade, verdade. Olha só, pra gente começar, pra galera entender aí, porque tem gente que tá nos assistindo que não conhece psicodrama, não sabe o que é, não tem noção nenhuma. Para vocês, meninas, minhas amigas, colegas, formadoras junto comigo, o que é psicodrama? Pelo amor de Deus, resolve esse problema. Ô, Davidson, de uma forma bem simples, para que todos entendam, o psicodrama é um método de pesquisa e intervenção nas relações interpessoais. Nós falamos de relações e não de doença. Quando o cliente chega no nosso consultório, o nosso objetivo, através da ação, é de contribuir que ele tenha respostas novas para as suas questões. Certo, torná-lo espontâneo, né? Isso, espontâneo e criativo, que é foco da teoria moreniana, né? Exatamente. Só para resumir, o psicodrama acredita que nós somos o que somos a partir das nossas relações, né? Que a gente é constituído da nossa estrutura psíquica e também de pensamento, de relacionamento, tudo a partir das relações que a gente vai contraindo, né? A gente vai adquirindo durante a vida. E é uma teoria, né, muito embasada, muito forte,
para entender o homem, né? O homem de uma outra perspectiva, certo? Sim. E Moreno foi esse cara que trouxe essa máxima para nós e que os contemporâneos, os psicodramatistas contemporâneos, depois de Moreno, veio ajudando aí na ampliação, na expansão do conhecimento psicodramático, tá? E o nosso tema de hoje é unidade funcional. E aí? O que é a unidade funcional, então, no psicodrama? Só quero realçar uma coisa do psicodrama também, que quando a gente fala em psicodrama, no senso comum hoje, a gente vê o psicodrama como uma intervenção. E essa intervenção é feita com um protagonista. Porque tem muita dúvida entre psicodrama e sociodrama, então, assim, quando você pergunta o que é psicodrama? Ele tem tantas opções de dar um sentido para ele, que aí não posso deixar de dar esse sentido, que ele é ligado à prática, né? O psicodrama... Exatamente. É bom você falar isso, Érica, porque é o seguinte, além disso, tem um pensamento, uma conserva cultural em cima da própria palavra drama, né? Que as pessoas encaram que drama é tragédia, é tristeza, é romance, essas coisas. E, na verdade, não, né? Drama é ação em grego. Ou seja, psicodrama é a alma em ação, né? Porque psico vem de psique, que é alma. Exatamente. Sim. Só para não deixar esse... Tá? E o psicodrama, a intervenção é com o protagonista, e o sociodrama, o grupo é o protagonista. Isso é muito importante frisar, tá? Muito importante frisar. E mesmo estando em grupo, pode ter o psicodrama, no qual a história daquele sujeito vai ser trabalhado juntamente com o grupo, sendo egos ou plateia, a gente sabe disso, né? Isso é legal. Sim. E aí, fala aí. E aí, mais uma coisa ainda do psicodrama que eu acho interessante também, que ele também entra como instrumento dentro da sociatria, que está dentro da socionomia, que é a ciência maior da teoria do Moreno. Né? Entendi. Isso aí é importante você colocar também. Porque a teoria maior é a socionomia, a ciência social, né, que o Moreno trabalha é a socionomia. E a socionomia tem a sociatria, a sociodinâmica e a sociometria. O psicodrama é um dos instrumentos dentro da sociatria. Sim, porque sociatria, atria vem de atrum, né? Que é ferramenta, né? Então, socionomia é a ciência, nós somos socionomistas, né? Isso. Para o Moreno, somos socionomistas. E quando a gente fala de sociatria, nós estamos falando de uma parte da socionomia que trata o sujeito. Exatamente. São as intervenções, né? As ações práticas. E é legal falar disso, sabe por quê? Porque a galera fala assim, tá, mas você está falando de psicodrama. É porque popularizou, né, gente? O nome. Psicodrama. A técnica chamou mais atenção do que o conceito em si, né? O instrumento chamou mais atenção do que a ciência. Exatamente, mas não não inferioriza a ciência, né? Não, ela existe, asa e está aí. Agora, dentro dessa ciência, tem isso que nós chamamos agora, né, que é o nosso tema de unidade funcional. E aí, o que é unidade funcional? Então, nós duas somos, tá? Como assim as duas? Explica aí pra galera. Moreno definiu alguns instrumentos para o psicodrama, que são diretor, ego auxiliar, protagonista, palco e plateia, né? Entendendo-se que o diretor, como aquele que dirige, né, a ação, e o ego auxiliar, ou egos auxiliares, são a extensão do diretor e também do protagonista, né? Então, na década de 60, o Bermúdez, que é um psicodramatista argentino, ele fez uma associação entre diretor,
e ego auxiliar como unidade funcional. Então, a unidade funcional pode ser um diretor e um ego auxiliar, como pode ser também um diretor e vários egos auxiliares. Exatamente. Então, nós temos aí um trabalho construído dentro desse contexto. Então, a gente, por exemplo, eu e Sirlene, a gente resolveu se juntar em unidade funcional para trabalharmos com psicodrama. Então, nesse trabalho de unidade funcional, porque como é que foi construído, como é que é construído, até a partir da orientação da Graça para nós, né? Às vezes um assume o papel de diretor e às vezes a outra assume o papel de ego. Se uma toma o papel de diretor, a outra automaticamente vai como ego auxiliar. E isso é chamado de unidade funcional. Então, no consultório, nós trabalhamos o tempo inteiro em unidade funcional. Nós atendemos cada cliente enquanto unidade funcional. O cliente tem 2 profissionais para um trabalho clínico. Uau. E é muito interessante, Davidson, como que foi a escolha sociométrica, né? Moreno fala da escolha sociométrica por 3 critérios. O Agenor. O Agenor, né? O Agenor fala sobre a escolha sociométrica por 3 critérios. São o critério afetivo, o critério funcional e o critério pedagógico. E o que acontece? Certo. Só um minuto. Tá. Já tá indo muito teórico. Eu entendo quando você fala, mas a galera aí às vezes não entende, não. Só voltando um pouquinho. Então, unidade funcional, né, explicando para o pessoal talvez de forma reduzida, resumida, seria um trabalho junto, né? No desenvolvimento do diretor. Aí vamos entender o seguinte: quando a gente fala diretor, ego auxiliar, cenário, plateia, tudo isso que a gente falou até aqui, é só para deixar claro o seguinte, que Moreno era amante do teatro, né? Sim. Moreno era fascinado pelo teatro. Então ele pegou esses termos, né, para poder colocar dentro da sua proposta terapêutica. E aí, para a galera entender aí, ego auxiliar seria entre aspas, mas com muitas aspas, como fosse aquele ator coadjuvante que participa da cena, né? Porque a cena trabalhada daquela pessoa, né, é o protagonista da cena. Seria como fosse o ator principal. Então, quando vocês falam aí que vocês fazem a unidade funcional, então uma exerce o papel de diretor, que é ali o terapeuta, vou botar ali, terapeuta mor, né? É o que dirige, o que vai levando. Agora, o ator coadjuvante, que é o ego auxiliar, que faz junto com o diretor essa unidade, isso que é legal de apontar, né? Por isso se torna um. Porque o ego auxiliar também se torna coterapeuta, né? Daquele sujeito. Porque ele que vai desenvolver a cena junto com o protagonista. Certo? Então, o que é a unidade? Porque é o trabalho único, no sentido de estar junto. Aí aqueles dois viram um, na perspectiva de intervenção. E funcional, pela funcionalidade que aquela intervenção tenha. Ok? E é muito boa a funcionalidade. Porque, na verdade, quando a gente se junta nisso, quando você fala se torna um, mesmo o diretor com vários egos também se torna um corpo. Se torna um. Se torna um. Não importa a quantidade, desde que tenha a funcionalidade acontecendo dos papéis ali sendo aplicados na intervenção terapêutica, então vai acontecer a unidade. Isso. E aí, Sirlene, você falou que rolou uma sociometria, né? O que é sociometria? Antes de você falar. Sociometria, para todo mundo entender, são as escolhas, né? Existem critérios para a gente escolher, né? Nós estudamos juntas, começamos a fazer alguns trabalhos juntas e teve uma afinidade, né? A princípio, afetiva e depois funcional, como eu já falei, né? Somos pessoas completamente diferentes, cada uma no estilo, né?
Mas que nós, no setting terapêutico, né, psicoterapêutico, a gente consegue uma sintonia para contribuir para o crescimento desse protagonista. Certo, certo. Né? E é interessante você falar isso, Sirlene, assim, você colocou assim que há diferenças, né? Até assim, de pensamentos, de formas de atuar, mas que existe uma, você falou, afinidade, né? Uma conexão. E eu estava vendo aqui agora uma complementariedade para poder exercer o papel. E aí é legal trazer isso para mostrar o seguinte, nem sempre as pessoas têm que ser iguais para exercer essa unidade funcional. Né? Exatamente. Eu particularmente, eu prefiro assim, quanto mais diferente, melhor, porque fica mais rico. Né? Sim, fica mais rico. Isso. Muito interessante você falar nesse ponto, Davidson, porque o grupo ele tem condição de atuar melhor quando existe naquele grupo uma posição mais reflexiva e uma posição mais de executiva, de execução. Né? Então, tem sempre aquela que fica mais à distância num processo de reflexão e tem aquela que fica atuando mais naquela ação. Sai, Corona! Que o Agenor vai chamar nesse papel de reflexão, de direção. E no papel da ação, o ego auxiliar. Mas nada impede que essas ações sejam retomadas no momento do processo terapêutico. Uma pode assumir o papel reflexivo e a outra pode assumir o papel de ação. Com muito cuidado para não causar atropelamentos, né? A gente tem esse... Né? Aí tem aquelas coisas das permissões, né? Que às vezes um com o outro vai fazendo ali as permissões, às vezes no olhar, né? De chegar perto e falar um pouco mais baixo, né? Pedir autorização para entrar, sabe? Aí essa conexão tem que estar bem assimilada, né? Agora, para isso acontecer, tem que acontecer aquele conceito que a gente sempre perguntou na formação aí do nível 1, 2 e 3, Eric e Sirlene. Que é tele? O que é tele? Você falava, isso é tele? Isso é tele? Isso é tele. Isso é tele. Essa ligação, né? Até ele fica dentro da sociometria também, né? Porque é um entendimento, chegar quando você está junto com o cliente ali, e você aproxima e tenta sentir o que ele está sentindo, né? A gente costuma dizer que isso é tele. Exatamente. O que o Everton falou aí, tele? Isso é tele. A tele é justamente, como se diz entre aspas também, a empatia indo para os dois lados, né? Os dois compactuando essa oportunidade de estarem juntos e, mais interessante, fazendo isso acontecer, vai trazer aquele outro conceito psicodramático que é o encontro. É ou não é? Sim. A Miriam perguntou o que é tele, né? Será que ficou claro para ela? Ficou claro, Miriam? Ok. Vamos ver se ela vai perguntar mais aí. Mas, ó... É algo que causa várias perguntas, né? Sim. Vários questionamentos, né? No que se refere a essa questão de tele, né? Se a gente for pegar um conceito para leitura mesmo, quer ver? Deixa eu ver se a gente tem uma coisa que... Mais didática. Mais didática que vai ter. Faculdade humana de comunicar afetos à distância. Exatamente. Aí, o dicionário de psicodrama e sociodrama, uso muito. Exatamente. Eu queria tirar um nome só para mostrar o livro também. E tem outra coisa, você queria dica de coisa também? A gente tem uma apostila do INPE que a Graça organizou, que é fantástica. Está cheio de marcadores aqui de tudo. A Graça fez uma apostila. Apostila, né? Um material para poder deixar aí para a posteridade.
Olá, Débora, Exatamente. bem-vinda. Eu queria só ler uma coisinha aqui de uma citação que eu vi num texto, que eu estou fazendo mestrado em psicologia na PUC, e Sim, estou usando uma pesquisa com psicodrama. E eu estou lendo certo. muita coisa e tá vindo muita coisa legal aí, tá? A Penha Neri, né? Penha Neri, Sim, né? Maravilhosa. No livro dela, que ela escreveu de, como é que chama? Vínculo e afetividade, né? Vínculo e Ela fala o afetividade. seguinte, ó, em síntese, a autora afirma que o diretor, mediante as suas hipóteses terapêuticas, tem as funções básicas de produzir, preparar e fazer o encontro acontecer. O ego auxiliar é o terapeuta que o ajuda para que o encontro seja cheio de vida, enriquecedor para todos, emocionante. Então, o ego auxiliar deve ter prontidão para desempenhar os personagens demandados na dramatização, fazer duplos do protagonista, particularmente relacionados aos sentimentos, e contribuir para a ação ser o mais efetiva e terapêutica possível. Principalmente para o terapeuta de grupo iniciante, é importante formar uma unidade funcional, manter as funções ao longo do processo e fazer um processamento teórico e técnico da psicoterapia e de suas atuações. Então, assim, eu achei essa citação da Penha, eu falei assim, cara, que legal, fala da função do diretor, da função do Uhum, médico e como que essa junção gera, né, o uhum. resultado. A gente acha muito rico, a gente começou isso aqui, e assim, a gente tem achado cada dia muito rico para nós, porque a gente estuda a respeito dos casos de consultório, a gente vê métodos de atuação, o que a gente pode usar, utilizar, das técnicas, né, dos jogos dramáticos, e aí, nisso, o quanto a gente se aproxima da possibilidade de ajudar esse sujeito, sabe? A gente tem achado muito rico isso. Isso que a Penha fala, dessa percepção, porque essa percepção, enquanto ego auxiliar, dessa prontidão e a espontaneidade viva ali no setting terapêutico, né? É aquela coisa que, às vezes, a Sirlene levanta, o cliente está lá e fala alguma coisa, a Sirlene levanta e faz uma escultura, né? Hum. E faz uma escultura, e aí essa escultura, o que diz dele? E isso é um pouco de tele. É tele quando a Sirlene percebe o sentimento que está rolando e vai lá e faz uma escultura. E é legal isso, né, Eric e Silene, porque existe também uma relação de tanta confiança, né, de tanta Sim. sintonia, e a gente percebe que fica muito coeso e coerente as intervenções que são aplicadas na unidade funcional. Eu só queria pontuar rapidamente para a galera aí, chegamos aqui a 30 minutos de live, tá? Estamos falando aqui de unidade funcional, o trabalho psicodramático em equipe, em clínicas na atualidade, tá? Estamos aqui com a Érica e com a Sirlene, que são psicodramatistas, trabalham com unidade funcional dentro da clínica, hoje, aqui e agora. E estão aqui compartilhando com a gente informações de como que é isso. Tem a setinha embaixo para você convidar a galera para vir assistir, e tem o coraçãozinho que dá moral para nós, tá? Agora, Sirlene e Érica, e os desafios? Perguntaram aqui agora que está em unidade funcional na clínica, no consultório, não inibe o cliente, o protagonista? Como é que são esse e outros desafios que vocês podem compartilhar com a gente? Olha, Deus, é importante frisar que nós cuidamos muito da nossa relação, né? Porque se a gente não estiver em harmonia, se a gente não estiver em sintonia, né? Se a gente não contribuir para que haja tele entre eu e a Érica, a gente não consegue desenvolver um bom trabalho dentro do setting terapêutico, né? Então, a gente não só visualiza o cliente, como também a nossa relação. Então, isso contribui para que a gente crie um vínculo, né, entre unidade funcional e o cliente. E isso que a Sirlene está dizendo é um dos componentes para que essa unidade funcione com esse cliente.
Se essa unidade não está em harmonia ali, esse cliente vai perceber e realmente pode comprometer o atendimento, sim. Mas se a unidade está em harmonia, fica ok com o cliente. Nós temos uma experiência com os nossos clientes que eles têm gostado muito, assim, as pessoas têm ficado com a gente, e para a gente é um sinal que eles gostam, né? Sim. Ai, sim. que maravilha, né? Você permanece, né? É isso aí. E aí é esse desafio, né? Já aconteceu do cliente não saber, vir por indicação, e quando ele chegar e fala, nossa, mas são duas? E aí a gente conversa, e aí fala, olha, você fica à vontade, se você não quiser duas, a gente pode se organizar, mas a gente quer que você experimenta primeiro. Então tem todo um acolhimento Então ali. vocês dão também uma autonomia para o protagonista escolher se quer ou não ter duas. A gente sempre fala, nós somos duas, mas você tem uma opção aí. Mas ninguém quis ter essa opção de uma sozinha. A gente convida... sim, vocês pedem a oportunidade de fazer né, em unidade funcional, mas aí as pessoas não têm abandonado por causa disso, né? Não. A gente inicialmente faz um convite. Quando a gente percebe que a pessoa está mais inibida, achando estranho, a gente faz um convite para a pessoa experimentar. E geralmente quem experimenta não deixa, não acaba ficando. Isso é muito legal. É muito legal porque, olha para você ver, são duas observações diferentes, duas percepções com relação àquela pessoa, como o Moreno coloca da questão do analista social, né? Então a gente está sempre tentando perceber, e aí são duas percepções. Então, quando a gente Fica vai mais discutir... rico, né? Ainda mais vocês duas que revezam a direção às vezes, né? Vocês que estão em sintonia, podendo trocar, e sendo duas profissionais da área. Eu só queria compartilhar, assim, eu tive a oportunidade de ter unidade funcional também. Eu tenho um trabalho que eu executo aqui chamado Ato Psicodramático. Eu faço de 15 em 15 dias. E eu tenho atores de teatro, do meu grupo de teatro. E aí eu tenho que prepará-los, porque eles não são psicodramatistas, né? Deixar isso claro. E aí eu tenho que prepará-los com antecedência. Então eu faço aquecimentos anteriores com eles. E como a gente já tem uma sintonia pelo teatro, também nos ajuda para a intervenção psicodramática. E aí tem um outro lado, né? Eles, às vezes, aí só uma pontuação rápida, assim. Às vezes eu pego eles, assim, numa concepção de admiração. Entende? De ficar assistindo a cena. E aí perde ali, né? Diferente de vocês duas, que já sabe todo o processo e pode exercer assim, com mais foco, né? Para não se perder na cena. Aí, de vez em quando, eu vejo que eles se perdem, assim. Sabe? Porque às vezes entra na história deles. Essas coisas a gente sabe que acontece, né? Sim. A catarse de integração. Quando você fala isso, Davidson, muito importante, somos duas, e a gente toma cuidado para uma ir numa direção e a outra em outra. Né? Então a gente procura estar sempre em conexão uma com a outra para a gente caminhar na mesma direção. Porque entra o cliente na clínica e ele reclama, minha família é isso, eu estou em atrito com meu pai, algum aspecto assim. A Sirlene tem uma percepção, eu tenho outra, mas ela toma a atitude primeiro, eu automaticamente entro como ego auxiliar. Porque ela teve a percepção e entrou numa intervenção. A partir disso, você entrou na intervenção, o outro automaticamente tem que entrar como ego auxiliar. Olha só que interessante, hein? Vocês estão fora mesmo, hein? E não fica duas percepções, né? E aí a Sirlene fala do pai e eu falo, não, mas e a mãe? Vira uma confusão, né? Entendeu? Não dá. Então tem que ter esse feeling aí de perceber, olha, ela está entrando nessa área, então eu vou com ela. Legal assim, que vocês duas bem conectadas, né? Não deixa passar nada, né? Exatamente. Por isso que o processo terapêutico fica tão rico.
Por isso que as pessoas ficam tão falando, nossa, mas eu não tinha percebido isso. A gente levanta, faz uma intervenção, a gente tem acessórios na sala, e aí a gente usa acessórios, não usa nada às vezes. É muito intuitivo aí também, né? De percepção do que pode tocar o cliente ou não. A gente tem também um monte de chapéu. Então, para dar essa possibilidade de refazer as respostas do cliente, né? Que ele possa construir novas respostas. E, além disso, a gente tem um cuidado. Nós temos um grupo de estudos, nós fazemos supervisão e cada uma faz psicoterapia. Isso, importantíssimo isso aí. Sim. Porque a gente sabe que a gente não está inerte, né? As histórias que chegam e vai, às vezes, gerar identificações com a gente, né? Sim. Tem que estar preparado. Agora, uma dúvida, assim. Cara, em pleno século XXI, capitalismo bombando, crise econômica pra lá, como vocês dividem a grana, velho? Como é que é isso? Assim, já é mais cara a sessão? Como é que é isso? E o pior que não, assim, a gente tem esse princípio que o INPE tem mesmo, assim, de adequar valores com o que os clientes pedem, nossos clientes sabem disso, e a gente divide 50-50. Eu acho que a Silene até falou uma coisa da sociometria nossa, que a gente tem uma questão de estar estabelecida nesse momento, né? A gente começou a unidade funcional depois de um estabelecimento financeiro na própria vida. Então, isso também ajuda a organizar a clínica, vamos dizer. Mas a gente, né, entendeu? Já tem uma coisa da gente que já existia antes. Nós temos os nossos valores, né? Por sessão, né? Mas se a pessoa não tem condição de pagar aquele valor, a gente negocia até ser um valor bom para a pessoa e para a gente. O nosso objetivo é realmente que o cliente, já que ele veio até nós, que ele fique, experimente e faça o processo. Esse é que é o nosso objetivo. Legal. Que a gente acha que está muito em parceria com a nossa escola, né? A nossa escola, ela faz muita negociação com os alunos, né? Nós temos vários cursos da clínica no INPE, e se o aluno não tem condição naquele momento de pagar 2x, a Graça senta com a pessoa e ela negocia qual seria o melhor valor. Nossa, essa flexibilização é importantíssimo, né? Porque eu conheço profissionais, pelo menos aqui na minha região e outras regiões também, que são extremamente rígidos, assim. E aí justamente ajuda a manter essa cultura do tratamento de elite, né? Que a psicologia às vezes coloca aí no mercado, né? E na verdade não, nós somos acessíveis sim, né? A gente consegue fazer combinados e acordos que ajuda todo mundo, né? Só para animar as pessoas a trabalharem em unidade funcional, dá para pagar a clínica, todas as dívidas, sobra dinheiro, tá, gente? Manda ver com unidade. Vai ficar rico! Ó, a pergunta aí, ó, vocês trabalham em unidade funcional na clínica, no caso com um paciente ou com um grupo? Vocês também fazem grupos? Como é que é isso? Fazemos grupos, mas são separados. Assim, nós trabalhamos em unidade funcional sempre. Então, a gente trabalha em unidade funcional com um grupo e trabalhamos com unidade funcional na individual. E a gente tem muitos clientes na individual, e eles adoram essa questão da unidade funcional. Imagina, né? Você chega no consultório e tem 2 pessoas para cuidar, né? Então, assim, Aqui, imagina uma massagem a 4 mãos. É muito mais gostoso. É um pouco assim dessa massagem emocional aí, desse trabalho com essa pessoa. A potência do resultado é muito maior, ué. A gente está ali em compartilhamento, né? A gente tem visto muito nos clientes. E Eric e Silene, e quais assim, vocês falaram algumas coisas já, e algumas dificuldades também vocês já compartilharam.
Mas a unidade funcional que vocês estão percebendo hoje, que vocês estão exercendo, né, que é trabalhando juntas, né, dentro da clínica, com um paciente, o que vocês veem de mais poderoso nisso? Fazer esse trabalho dessa forma. A gente tem discutido muito isso, porque na supervisão, na discussão de caso, antes da gente entrar para o atendimento, está sendo muito potente, porque olha só, a gente atende, escuta, tem a percepção do que o cliente está trazendo, do que ele está falando. Ele está falando de dificuldade com relação à aparência, por exemplo. Se ele estiver falando disso, o que é que nós podemos trabalhar? O que nós podemos usar? E aí a gente pensa, nós podemos usar várias gravuras de pessoas diferentes para mostrar para ele qual que é a identificação. Então, é muito rico, porque a gente tem muitas informações para trabalhar, vamos dizer assim, o sintoma que aparece, que não é o que a gente trabalha, né? Não é essa terminologia, mas para trazer a relação adoecida que ele traz. Então, ele traz e a gente pensa em qual a possibilidade. E aí eu acho que isso é que tem feito a diferença. Esse estudo, essa preparação que antecede ao atendimento. Eu acho interessante. A gente tem condição de trazer recursos que contribuem melhor para o andamento daquela ação dramática. Boa. Sabe? A gente com um olhar, com suspender a sobrancelha, igual você está fazendo aí agora, né? A gente já fica assim atento, e aí a gente contribui naquele momento exato com algum tipo de recurso, de intervenção. A gente sempre pensa, olha, está mostrando isso, e aí, o que nós vamos falar? Vamos citar ou vamos fazer alguma outra coisa? Levanta, faz uma cena, a gente faz cenas muito entre nós para que o cliente veja. Olha, espelho! Isso, exatamente, utilizamos todas as técnicas o tempo inteiro. Aqui, unidade funcional precisa de travesseiro, não, hein? Precisa de muito travesseiro. E o sofrimento que a gente precisa também, né? Não, tô falando de almofada do bipessoal que usa. Sim, temos também. Mas as almofadas... Tem também? Nossa, é muito bom o recurso da almofada. Átomo social, a gente não deixa passar ninguém sem a pessoa ver quais as relações estão estabelecidas ali na vida dele. Eu faço átomo social de cara, filho. É o que me norteia. Exatamente. E o que é átomo social? Já que tu falou do conceito, tem que falar agora. Se a gente resolve, se o Moreno fala que a gente cuida das relações, essa pessoa tem que ver a relação que ela está inserida. Né? Quais as pessoas estão... Né? Oi? O núcleo da relação, né? De onde ela está ali, mais próximo. Certo. Olha, e Sirlene e Érica, assim, vocês percebem, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas aí perto de vocês tem mais outros profissionais que fazem unidade funcional como vocês ou não? Só vocês? Acredito que a gente não conhece. Sério? A gente conhece, assim, o pessoal que faz psicoterapia em grupo, né? Em grupo é mais comum ter diretor e ego auxiliar. Agora, dentro da clínica, nós não conhecemos. Não conheço. Eu ouvi falar que quem trabalhava era aquela psicóloga antiga da gente que encontrou, não lembro não. Eu já ouvi falar que tinha duas pessoas mais antigas aí que trabalhavam com unidade funcional, mas eu não lembro nem o nome para citar. Mas em clínica a gente não conhece. Se a gente for olhar as dificuldades reais, é bem complexo trabalhar em unidade funcional. Digamos que nós fomos um achado. Não, eu acho maravilhoso, assim, eu acho que a gente precisa realmente falar disso, principalmente vocês duas que estão presentes. Eu tô achando que sim, está sendo um ganho fantástico, porque na época de Moreno ele fazia muito, né, dessa forma. Muito. E agora pensando aí entra assim,
a individualidade do profissional, a vaidade, o orgulho, todas essas Sim. coisas mesquinhas que a gente tem. Porém, vocês jogam isso por terra e falam, olha, nós temos duplamente capacidades, somos duplamente criativas, podemos improvisar muito mais, estamos nós duas juntos, e podemos ganhar juntas, né? E aí, quando a Mayara pergunta aqui, ó, falando em bipessoal, que ela botou aqui, como diferencia o trabalho que vocês fazem, unidade funcional do psicodrama, do bipessoal? Na verdade, eu li um pouco do Perazzo falando a respeito disso, né, do bipessoal com a unidade funcional, e ele falando que até a unidade funcional não é só aquela característica que a gente coloca sempre nos cursos, você vai lá e põe duas pessoas fazendo, né? Ele fala, é como treinamento, ele fala que é muito além disso, né? Muito além. E o bipessoal é um pouco da unidade funcional, só que a Rosa traz como bipessoal, mas o Agenor trouxe isso anteriormente com a unidade funcional. Toda a nossa fala hoje está embasada no livro do Agenor. Na verdade, de um livro do Wilson Castelo, que organizou, mas o capítulo 4 está escrito pelo Agenor. Não, é legal você falar isso, porque o bipessoal tem essa caracterização mesmo, né? A gente se torna uma unidade por si só, né? Sim. Porque a gente exerce os papéis de diretor e ego ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. A diferença é que o bipessoal... Vocês têm dividido, tem duas pessoas. Isso, o bipessoal, a pessoa faz sozinho os papéis. E no nosso, a gente está em unidade funcional. Tem pessoas para fazer os papéis. Eu ia achar aqui, mas... A Ju falou aqui, ó, como vocês cobram a sessão. Ju, elas já falaram, tá? Elas falaram que elas negociam com o protagonista, vê o melhor acesso para ambos os lados, tá? E o resultado o valor que é pago é dividido 50-50 entre elas, tá? Nós temos um valor X. Valor básico. Se alguém liga, a gente fala. Mas a gente negocia. Isso. Certo. Qual que é o livro do Agenor, Érica? Perguntaram aí também. Isso, o livro do Agenor é Grupos, a Proposta do Psicodrama. Não tenho ele aqui, esqueci ele esqueci na Marilene. A organização é do Wilson Castelo de Almeida. E o capítulo 4, ele escreve o capítulo 4 inteiro sobre unidade funcional. O Agenor que escreveu o capítulo 4. Muito legal. interessante. Gente, olha só. Quando acabar a live, eu vou pedir para a Érica e a Silene mandar para mim o nome desses livros que elas citaram aí. E aí, quando eu compartilhar no YouTube, eu vou botar lá a referência bibliográfica disponível lá para vocês procurarem. Tá? Agora, Érica e Sirlene, sobre a galera que não é do psicodrama, o que vocês sugerem para elas em relação ao psicodrama? Qual a dica que vocês dão? Se for psicólogo, venha para o psicodrama. E se não for psicólogo? Se não for psicólogo, faça psicoterapia com psicodramatista. Muito bem, muito bem. Ou seja, tem jeito de usar de qualquer forma, né? Todo jeito. E o INPS tem cursos de pós-graduação em psicodrama e tem também o curso introdutório em psicodrama. O curso introdutório legal. É interessante o pessoal ter um conhecimento básico, né? Do psicodrama. É importante falar isso porque eu comecei no INPS com o introdutório. Eles chamavam de psicodrama universitário. E aí, depois virou introdutório. E o introdutório é legal que dá um primeiro contato, né? O primeiro encontro com o psicodrama, né? E aí tá a pessoa falando que eu sou médico e psicodramatista, professor pode? Pedagogo pode? Pode! Quando eu fiz pós, eu era assistente social. Agora que eu tenho psicologia, mas eu era assistente social.
As Exato. pessoas que não são psicólogas, né, podem fazer o curso, porém elas não vão atuar na clínica, né? Tem Isso é direito de atuar muito na legal de clínica o falar, assim. psicólogo e o médico. O psicodrama tem uma vertente terapêutica, a gente sabe, né? Sim, Mas é importante colocar o seguinte, que qualquer profissional, né, graduado, que queira, que atenda ou trabalhe com pessoas, ou querem trabalhar com pessoas, e que querem proporcionar uma outra forma de intervenção para desenvolvimento humano, a partir das relações, o psicodrama encaixa, né? Só que, como vocês colocaram, para quem não é médico e para quem não é psicólogo. psicólogo, vai para a área da intervenção socioeducacional, né? E Sim, organizacional. porque é Sim, Ou muito seja, você bacana. pega o psicodrama e aplica em empresas, hospitais, escolas, comunidades, Porque na área exatamente. social e por aí vai. Sim, o curso ele não se difere, né? Você vai aprender, quando eu estava de assistente social lá no curso da pós, eu aprendi tudo que o psicólogo estava aprendendo ali. Então, a capacidade de intervenção em grupos, que hoje está muito pedido, é muito gratificante, é muito boa, vai te qualificar muito para estar trabalhando com grupos, seja eles onde forem. Exatamente. Então a gente deixou claro aí que o psicodrama pode ser usado em diversas vertentes e áreas, né? Sim. Como vocês duas estão mais em atividade, comunidade funcional, vocês veem campo, mercado para isso, meninas? Nossa, eu vejo muito. nós vemos muito. Ó a Vemos. concorrência! Inclusive, a gente trabalha grupos e psicoterapia individual. E mesmo assim a gente fala, vamos dar curso também, vamos dar outros cursos, treinamento de papéis, sobre átomo social, autoconhecimento, outras coisas. Que é bacana, tem muita possibilidade de trabalho, muita. Isso. É desenvolver a criatividade e a espontaneidade. Nossa, E isso seria muito legal. Olha o consultor psicodramatista. Seria muito legal, talvez, vocês criarem um curso de como atuar em unidade funcional. Vocês duas juntos dando um curso. Olha que legal. Obrigada pela dica. Eu quero Obrigada. royalties, tá? Ótimo. 10%. Ótimo. A gente gosta de compartilhar. Sim, sim. Ah, legal. Olha, meninas, chegamos nos nossos finalmente. Quero dizer assim, muito feliz de revê-las, muito satisfeito de estar aqui com vocês, saudades imensas de vocês. Depois que a gente forma, né? Eu que sou de outra cidade, a gente às vezes perde um pouco a conexão, né? Mas a gente sabe quando existe a essência mesmo, a tele e essas trocas, as coisas permanecem. Então, um prazer imenso. Eu queria que você deixasse aí um recadinho para a galera aí, algum contato, alguma coisa, para o pessoal acharem vocês. Eu quero te agradecer, Davidson, pela oportunidade. Muito obrigada. Também estou com muitas saudades. Bora trabalhar muito, né? Bora ralar. E agradecer a Sirlene, por a gente estar sempre juntas mesmo. E deixar Érica Lueli, psicodramatista, no Instagram. Siga aí, por favor. Que a gente está sempre postando alguma coisa. E se entrarem por lá, a gente dá as respostas que vocês precisarem. E nós vamos deixar também o telefone do índice. Ah, por favor. 382... Como é que é? 3287. 3287. Vou botar aqui, vou digitar aqui para a galera. Não sei não, tá vendo? 3287. Olha, eu vou colocar o celular. Peraí, ela vai pôr o celular. Ah, fala aí. 98 Ah. 711 6485. 6485. 98711 6485. Compartilhei agora, ó.
Ah, legal. Gente, então aqui, muito obrigado, tá? Espero a gente se encontrar mais. Tendo ideias aí, pode dar ideia, a gente faz também. E vamos continuar aí com a luta do psicodrama, nessa militância doida aí que a gente tem. É isso mesmo. É isso mesmo. O legal que foi falando de unidade funcional, algo que as pessoas não falam muito, né? Somente hoje na clínica atual, né? Realmente é um desafio botar dois psicoterapeutas em atuação, dividindo todo o contexto capitalista aí e de mercado, mas ainda assim a gente consegue fazer como o Moreno falou, atuar na brecha entre a fantasia e a realidade. E aí tem uma outra coisa, assim, essa coisa da unidade funcional, um cliente indica para o outro que tem duas profissionais ali trabalhando. A gente tem muito cliente que vem por indicação por causa disso também. É um chamativo. O boca a boca nunca falha. Eu vou aproveitar para agradecer a todo mundo que compareceu aí para assistir a live. Já passaram mais de 200 pessoas. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o seu convite. Muito gostoso estar com você. Você é uma pessoa super animada, viu? E conta com a gente aí também, tá bom? Gente, tamo junto, que deve viu? Gratidão. E só dando um recadinho rápido aí, galera. Canal Psicodrama por Davidson Tófano. Instagram Psicodrama do Leste Mineiro. Postando um monte de coisas. Ah, e aqui, meninas. Domingo. Domingo eu vou fazer o Psicodrama Público online. Eu faltei domingo passado devido ao momento de luto que eu tive. E agora eu vou voltar domingo para voltar a acontecer. E semana que vem, de segunda a sexta, eu estou compartilhando todas as lives que eu fiz em abril. Então vai estar lá acontecendo. Ok. Davidson, escreve, por favor, o telefone do índice fixo. O fixo? Diz aí, 5388. Lembrei. 5388, certinho. Vou botar aqui, índice. Cursos, tudo lá. Show, galera. Beijo, beijo, beijo. O tempo está se encerrando. Gratidão pela participação de todos. Valeu!